Olá, meus amigos, eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu queria tocar num assunto aqui sobre a questão de uma lição, né? Talvez um tema propício para falar nos dias de hoje, as lições para uma geração que perdeu o temor. Essa é a realidade, né? Quantas pessoas que nós conhecemos, né? Quantas pessoas que nós conhecemos que hoje não temem, não são tementes a Deus. E a realidade é uma só. A dificuldade que temos é que geralmente achamos que um problema entre pessoas é algo muito sério, mas quando se trata da nossa relação com Deus, não é tão sério assim. Quando você, na realidade assim, é fácil você apontar o dedo para outra pessoa, mas difícil você trazer para você a responsabilidade, você entender a sua responsabilidade também. Será que você é uma pessoa que tem temido a Deus? Será que você tem, sabe, feito aquilo que agrada da forma correta? Né? No início do livro de Levítico, ele apresenta as principais ofertas que eram trazidas ao Senhor no culto israelita. No Antigo Testamento, o povo de Israel, tendo um perfil pastoril, nômade, um pouco aqui, daqui a pouco ia para ali, daqui a pouco mudava de lado, só poderia oferecer a Deus o que eles tinham realmente. O que eles tinham, gente? Animais, né? Animais. Uma porção de trigo quando plantavam trigo. Daí a lógica da predominância dos sacrifícios. Quando chegamos ao capítulo 6 de Levíticos, nós vemos que as ofertas são retomadas, né? Foram repetidas, novamente retomadas. Eles ofereciam o que eles tinham para oferecer. Eles não poderiam oferecer o que não tinham. O texto aborda uma oferta chamada oferta de sacrifício, depois de cereal, indevidamente chamada de manjares, né? A oferta pelo pecado, pela culpa e a oferta pela comunhão. Mas agora o foco direto é um pouco diferente, pois na repetição das ofertas destaca-se o quê? O papel do sacerdote, de Arão e seus filhos e também seus descendentes. Levíticos, ele nos fala como é que eles devem lidar com a regulamentação para cada uma das ofertas exigidas por Deus. Por exemplo, Levíticos 6,16, o que nós lemos lá? Arão e seus filhos comerão o restante da oferta, mas deverão comê-lo sem fermento em lugar sagrado, no pátio da tenda do encontro. Esse mesmo tipo de orientação aparece também no capítulo 7, reforçando a proibição de comer gordura, comer sangue. E no final do capítulo, ainda trata do quê? Da porção dos sacerdotes. Entendeu? Mesmo ainda dando continuidade em Levíticos, nota-se que no capítulo 8 e verso 10 vão falar mais especificamente de Arão e também da sua família, né? Arão e seus filhos recebem a atenção do texto. Olha só o texto, Levíticos 8, do 1 ao 4. Traga Arão e seus filhos suas vestes, o óleo da unção, o novilho para a oferta pelo pecado, os 2 carneiros e um cesto de pães sem fermento. E reúna toda a comunidade à entrada da tenda do encontro. Moisés fez como o Senhor lhe tinha ordenado, e a comunidade reuniu-se à entrada da tenda do encontro. Confere no texto. Foi nessa ocasião que Arão e seus filhos são consagrados como sacerdotes. E logo eles começam efetivamente o ministério, conforme nós vamos ler no capítulo 9 de Levíticos. Todavia, a grande questão, qual que é? Qual é o fato da grande questão? Qual que é o fato? O que é de fato um sacerdote? O que seria isso? Como é que essa função deve ser vista no Israel antigo? Como seria isso? Né? Como que é isso? Sabe, de que forma? Algumas pessoas confundem hoje, né? O sacerdote é uma figura que aparece inicialmente no livro de Êxodo e que tem a ver com, intermediação entre Deus e o homem. Assim o sacerdote se distingue, por exemplo, do profeta. O profeta, o que ele faz? Traz a palavra de Deus ao homem, ou seja, ele apresenta Deus aos homens. Já o sacerdote, ao contrário, apresenta o homem a Deus. Sua função, preste atenção, a sua função é atuar nessa intermediação entre Deus e o homem, por causa da realidade do pecado. Sendo assim, olha só, assim, nessa provisão da graça divina, o sacerdote era a figura desse intermediário
que oficiava os sacrifícios e ofertas para restabelecer comunhão entre a pessoa e Deus, entre o homem e Deus. Você está pensando em Jesus, né? Está vendo o elo, a ligação? É a partir dessa compreensão que vamos entender que Jesus é o nosso sumo sacerdote, no sentido em que ele estabeleceu essa intermediação entre Deus e o homem, em sintonia com esse enfoque que começa com a figura de Arão e seu sacerdócio. Arão, irmão de Moisés, é descrito na Bíblia como o primeiro sacerdote e também sumo sacerdote, que estava na posição de exercer este ofício e estabelecer a comunhão entre o antigo israelita, né, o antigo, aquilo que era, sabe, os primórdios, o começo, e o próprio Deus, porque havia rompido, né, o pecado havia separado, desfeito essa comunhão. No Novo Testamento fica claro que Cristo é o sumo sacerdote, por excelência definitivo. Vale ressaltar que o sumo sacerdote era responsável pelo tabernáculo, pelas ofertas e sacrifícios diários que deveriam ser oferecidos, inclusive em todas as ofertas de Israel: Páscoa, Pentecostes, tabernáculos e também no dia da expiação. É bênção de Deus. O sumo sacerdote usava vestimenta especial, compatível com sua função. Na cabeça ele usava um turbante, uma mitra, com uma coroa, e se vestia com um calção de linho, depois uma túnica branca e uma túnica azul. E sobre essa túnica era posto um manto sacerdotal, o éfode. Esse manto sacerdotal trazia sobre si o peitoral com aquelas pedras, né, que nós já costumamos ver, que lembravam as 12 tribos de Israel. No peitoral estavam também Urim e Turim, e nas ombreiras as pedras de ônix. A importância do sumo sacerdote era suprema, afinal, ele lidava com Deus e com o sagrado, distante do homem pecador. Todo sacerdócio tinha que, sabe, qual seria o objetivo, né, do sacerdócio? Vamos relembrar aqui: fazer o quê? Com que a aproximação de comunhão entre Deus e o homem se tornasse realidade. Assim, Êxodo e Levítico nos revelam como o sacerdócio se estabeleceu, como foi iniciado com Arão e sua família, e como isso se tornou, sabe, permanente depois na comunidade de Israel. Como isso se tornou, como que veio, como que deu sequência a essa situação, né? Essa relação na comunidade de Israel, na relação íntima, sabe, naquela relação cultica entre Deus e o seu povo, porque no pecado houve a separação, entendeu? Aí volta essa figura que vai trazer a intermediação, vai fazer a diferença, né? Levítico nos relata a consagração de Arão e seus filhos no início do seu ministério. No capítulo 9, ministério extremamente abençoado por Deus, pois quando terminou a consagração, você pode ver no texto, nos versículos 23 e 24, Moisés e Arão entram na tenda do encontro, e quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu ali. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto, as porções de gordura sobre o altar. E quando tudo, quando tudo ali, todos que estavam, todo o povo, né, quando todo o povo ali viu, o que aconteceu? Gritaram de alegria e se prostraram com o rosto em terra. Deus mostrou sua aprovação, sua glória, seu poder nesse momento especial. Foi tremendo, foi extraordinário. Foi maravilhoso isso. No entanto, quando nos surpreende nesse momento de tanta glória, de bênção desmedida da parte de Deus, é que o capítulo 10 nos traz um relato surpreendente e que vem chamar a atenção também. É forte isso aí. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam fogo e acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivesse sido autorizado. É o que acontece hoje. Quantas pessoas que hoje são supostos líderes, né? Supostos líderes, derrubaram líderes seus, derrubaram superiores para assumirem seus lugares. E estão até hoje
entregando fogo estranho no altar de Deus, fogo profano, porque não teve autorização de Deus. Tudo aquilo que vem sem autorização de Deus é profano, é maldição. É maldição. Isso é uma realidade, entendeu? Eles não foram autorizados. Então o que aconteceu naquele momento? Saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, morreram perante o Senhor. Moisés então fala o que para Arão? Foi isso que o Senhor disse: aos que de mim se aproximarem, santo me mostrarei. À vista de todo o povo, glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Está lá em Levíticos 10, versos 1 ao 3. Algumas pessoas acham que pode chegar diante de Deus e apresentar fogo estranho. Algumas pessoas acham que pode chegar diante de Deus no altar e com fogo esquisito. Aquilo que não é autorizado por Deus. Hoje acontece isso ainda. O que nos impacta, sabe o que traz impacto tremendamente? Até hoje. Porém é que os filhos de Arão trazem um fogo não permitido perante Deus e são mortos na hora pela atitude de desprezo com respeito à santidade de Deus. Logo depois da ordenação sacerdotal, já aparece o fracasso humano. Preste atenção. Há quanto tempo eles teriam sido? Há quanto tempo eles, tinham recebido aquilo que autorizava ser, porém a apresentação daquilo não era autorizado. Deus não tinha falado, faça isso. Logo depois dessa consagração, dessa ordenação sacerdotal, o fracasso humano se mostra. No momento mais sublime da história, ocorre essa desgraça, essa destruição. O texto prossegue mais adiante quando Moisés chama alguns integrantes ligados à família de Arão e diz: vem cá, tirem os seus primos da frente do santuário e os levem para fora do acampamento. Aqueles que tinham morrido, Misael e Elzafã, tiraram os cadáveres de seus parentes. Então Moisés disse a Arão e seus filhos, Eleazar e Itamar: não andem descabelados, não rasguem suas roupas em sinal de luto, senão vocês morrerão, e a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade. Mas os seus parentes e toda a nação de Israel poderão chorar por aqueles que o Senhor destruiu por fogo. Não saiam da entrada da tenda do encontro, senão vocês morrerão, porquanto o óleo da unção do Senhor está sobre vocês. Presta atenção. E eles fizeram conforme Moisés tinha ordenado. Depois o Senhor disse a Arão: você e seus filhos não devem beber vinho nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu, lhes propôs, falou por meio de Moisés. Levíticos 10, 6, 11. Vou repetir. Preste atenção. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar aquilo que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Então a função do sacerdote era uma função um tanto quanto complicada. Ele corria o risco de se acostumar com as coisas de Deus, com as coisas sagradas, porque elas faziam parte do cotidiano. Poderia perder o respeito e a reverência por Deus e pelas ordenanças do Senhor. Olha, presta atenção. O que os filhos de Arão fizeram? Medite nisso. E foram fulminados. Vale ressaltar também o que Deus diz: façam separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Sabe o que significa isso? Vocês não podem lidar com o sagrado de qualquer maneira. A coisa é muito séria, é uma determinação divina. Vocês não podem chegar e lidar com aquilo que é sagrado de qualquer forma, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Olha só o que o texto diz. Quando Moisés procurou por toda parte o bode da oferta pelo pecado e soube que já fora queimado, irou-se contra Eleazar e Itamar, os filhos de Arão, que ficaram vivos, e perguntou: por que vocês não comeram a carne da oferta pelo pecado no lugar santo? É santíssima. Foi-lhes dado para retirar a culpa da comunidade e fazer propiciação por ela perante o Senhor. Como o sangue do animal não foi levado para dentro do lugar santo,
vocês deviam tê-lo comido ali, conforme eu ordenei. Arão responde a Moisés: hoje eles ofereceram um sacrifício pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor, mas essas coisas que aconteceram comigo? Será que teria agradado ao Senhor se eu tivesse comido a oferta pelo pecado hoje? Foi essa a explicação. Será que satisfez Moisés essa explicação? Quando Arão responde a Moisés, quando Arão, decide falar a Moisés, esse trecho, parte desse trecho mostra o quê? Um perigo realmente grande. Com o fogo santo não se brinca. Na sequência do texto, vemos que, os outros filhos de Arão ainda mostravam uma atitude de falta de compreensão da tremenda santidade dos sacrifícios que eram apresentados a Deus. O sacerdote ele tem responsabilidade de ensinar, né? Ele é obrigado a mostrar, porque nenhum daqueles que é assistido por ele vai poder dizer: eu caí porque eu não sabia. A grande verdade é que há uma distância entre Deus e o homem, uma distância marcada pela realidade do pecado. Pecado humano, da nossa condição de criatura limitada. O reconhecimento de Deus e de seu poder, da sua presença, deve nos trazer o quê? Atitude profunda de reverência e respeito e profunda compreensão em saber o que é santidade. O que significa santidade? Nesse texto nós vemos, uma ironia terrível, pois os próprios filhos de Arão, o maior sumo sacerdote da história, não souberam agir de modo adequado na história. Não souberam agir de modo adequado diante de Deus. Não souberam. Entendeu? De quem mais esperamos, daquele que mais aguardamos, vem a maior decepção. Essa é a realidade. Foi Arão que fez o bezerro de ouro. Foram os seus filhos que cometeram o sacrilégio. Todos os que lidam com o sagrado correm o risco de não se lembrarem como são frágeis, pecadores e dependentes do único Deus. Você é pregador, né? Está pregando, está cantando bem, canta bastante. Você depende de Deus, somente dele, porque basta um sopro e você já era. Essa é a realidade. Você depende de Deus. Todos que lidam com o sagrado correm o risco, esse grande risco. Muitas vezes se esquecem que são frágeis, são pecadores, são dependentes de Deus, desse único Deus. É impressionante, mas foi por oferecerem um fogo bem diferente, um fogo profano, que eles foram mortos pelo próprio Senhor. Eu prego muito, você depende de Deus. Eu sou levita, canto muito, você depende de Deus. Você depende exclusivamente de Deus. Mas fica essa pergunta no ar: que fogo é esse? O fogo aqui é chamado de fogo profano. Algumas versões antigas da Bíblia traduzem por fogo estranho. Não faz muito sentido. O texto não traz maiores detalhes, todavia, não é difícil perceber que se trata de um fogo não autorizado. A questão que está envolvida aqui é que Deus tinha dado suas regulamentações detalhadas que tratavam do sacrifício e ofertas e da relação deles com a santidade. Como está a sua relação com Deus? Não sabemos exatamente o que eles fizeram, mas sabemos que, aquela atitude, trouxeram fogo, um sacrifício, sem se preocupar com a ordem, determinação dada por Deus. Isso foi suficiente para o resultado final. Essa é uma realidade. Isso mostrou desrespeito, desconsideração, uma atitude totalmente desprezível deles, Vamos fazer o que a gente quer. Só aí que Deus, o que ele fez? Repudiou aquilo. Por isso que eles foram severamente punidos. A dificuldade que temos é que geralmente achamos que um problema entre pessoas é algo muito sério. Opa, errou, né? Você se esquece de você. Entendeu? Você se esquece de você.
Essa é a realidade. Sabe, Deus está mostrando que a sua santidade precisa ser devidamente respeitada e adorada. Essa é a realidade. Você precisa respeitar a Deus e adorar a Deus. Não é porque você prega muito, que você canta muito ou coisa, não adianta, não interessa isso. Se você não respeitar a Deus, se você não reverenciar a Deus, certamente você está correndo um sério risco. Então se corrija, porque Deus está te dando oportunidade de correção e de mudança de vida em nome de Jesus. Deus te abençoe, a graça e a paz do Senhor Jesus.